Então, bom dia, pessoal. Bom dia aos alunos aí do sexto ano do Mário, bom dia aos professores. E nós vamos tentar fazer esse vídeo, né? Eu acho que vai dar certo essa videoaula para que vocês possam entender de forma mais efetiva aquele conteúdo que a gente quer mostrar. E eu estou gravando essa videoaula especificamente para os alunos do sexto ano do Mário, mas qualquer outra pessoa que queira saber um pouco mais sobre a pré-história, pode assistir ao vídeo, né? Pode assistir à videoaula, porque eu acho que a partir de então vai compreender mais um pouco. É importante saber que esse conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês sobre pré-história é um conteúdo que está relacionado ali com a quinta semana, né? Com aquela lista de atividades da quinta semana e também com a lista de atividades e teoria da sexta semana. Essa sexta semana ela compreende o período ali de 27 do 7, né, até 31 do 7. Portanto, é esta semana, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, né, vamos para o vídeo. Bom, então olha só. O tema de hoje é a pré-história. Nós vamos trabalhar os períodos da pré-história e nós vamos começar da seguinte forma. Olha só, eu coloquei aqui o nosso tema de trabalho, né, de estudo, o objeto de conhecimento e as habilidades. Mas aquilo que a gente precisa focar é com relação a esse aspecto aqui do objeto de conhecimento. Nós precisamos entender aqui as origens da humanidade, seus deslocamentos e também o processo de sedentarização, já que em um primeiro momento os seres humanos eram nômades e depois acabaram por se tornar sedentários, fixos em um determinado local, e a gente precisa saber como isso aconteceu ao longo da história, tá bom? Com relação às habilidades, a gente precisa entender também que esse conteúdo está relacionado à BNCC, que é um documento maior que nós temos com relação àquilo que vocês precisam entender de forma nacional, a nível nacional, mas também está relacionado com o nosso currículo referência de Minas Gerais e também está relacionado com as diretrizes, né, da Secretaria Municipal de Educação aqui de Araguari, tá bom? Então, com relação aos objetivos ou às habilidades, nós precisamos identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade. Com relação a isso, nós já trabalhamos, quando nós estudamos ali, aquelas duas hipóteses que nós chamamos de criacionista e que nós chamamos de evolucionista ou evolucionismo. Mas quando a gente fala em historicidade, a gente precisa ficar com aquela que é mais concreta, aquela que é explicada, tá bom? Que no caso seria o evolucionismo. E também comparar as diferentes visões a respeito da origem da vida no planeta, né? E quando a gente fala de origem da vida, a gente está falando especificamente da origem da vida humana em nosso planeta, né? E a história acaba se preocupando com essa questão, a origem da vida humana, tá bom? Então vamos lá, na sequência, olha só. Eu coloquei esta imagem para a gente poder entender o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Só que aqui, olha só, se a gente pegar aqui a pré-história, que é o nosso tema de agora, a gente vai ver que ela está dividida em três períodos. Mas o que está mostrando aqui, por exemplo, olha só, Paleolítico, 200 mil anos até mais ou menos 18 mil anos antes de Cristo. Nós precisamos entender que esse período paleolítico ele começa bem antes, ele começa por volta aí de 4 milhões antes de Cristo, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, e se estende até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então, é um período gigantesco, né? De mais ou menos 4 milhões de anos, tá? E depois o período que nós chamamos aqui de Neolítico, dentro dessa pré-história, é um período de mais ou menos 5 mil anos do ano 10.000 a.C. até o ano 5.000. A idade dos metais aqui ficou, eu acho que melhor representado, né? A idade dos metais entre o ano 5.000 a.C. até o ano 4.000, quando a escrita surgiu, quando foi inventada, quando foi desenvolvida, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a pré-história está dividida aqui em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Aqui acima, se a gente observar aqui, a gente vai ver que a partir da Idade Antiga
passando pela média e pela idade moderna e chegando no momento que nós estamos aqui, que é a idade contemporânea, nós vamos ver que esses períodos aqui são os períodos daquilo que nós chamamos de história. E isso aqui já foi trabalhado com vocês em sala de aula, tá bom? Mas para nós aqui, o que é importante entender aqui agora? Os três períodos da pré-história: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá bom? Então vamos continuar aqui. Bom, aí eu coloquei para vocês aqui da seguinte forma: o período Paleolítico, mais ou menos 4 milhões de anos antes de Cristo, até mais ou menos o ano 10.000 antes de Cristo. Aqui, obviamente, a gente conta em ordem decrescente até o nascimento de Jesus Cristo. Depois que Jesus nasce, né, vamos colocar dessa forma, depois que Jesus nasce, a gente começa a contar os anos aí em ordem crescente, tá bom? Para a gente poder organizar os acontecimentos de uma forma cronológica e assim a gente entender um pouco melhor a história. Bom, mas qual seria então a definição aqui de período paleolítico? Eu coloquei algumas informações e vamos lá então. Bom, antes da gente saber das características desse período paleolítico, e é importante que você saiba isso, nós precisamos aqui, em um primeiro momento, procurar a compreensão dessa palavra paleolítico, da palavra neolítico, para a gente poder entender as características do período. Mas vamos lá. Primeira compreensão que nós devemos ter é o significado do termo paleolítico. A palavra paleolítico, né, ou paleolítica, é formada por duas outras, né, que é paleo, que significa antigo, e lítico, que significa pedra. Então, numa tradução quase literal, seria pedra antiga, né? E nós podemos chamar também de período da pedra lascada, tá? Seria um outro nome aí para o período paleolítico. Mas eu acho bom também entendermos o período paleolítico como sendo, agora aqui já é uma explicação mais efetiva que você precisa guardar, né? O período paleolítico é o período da história humana que compreende desde o surgimento do homem, há 4 milhões de anos mais ou menos, até a Revolução Neolítica, que ocorre por volta do ano 10.000 a.C., tá certo? E posso definir a Revolução Neolítica, a grosso modo, como sendo o momento de surgimento da prática da agricultura e também o surgimento da criação de animais, tá? Quando essa revolução neolítica acontece, aí nós temos o início de um outro período, que é o período neolítico, tá bom? Mas com relação a essas informações aqui, o que é importante guardar? Né? Esse conceito que eu coloquei em amarelo aqui para vocês, né? Que eu preenchi aqui com amarelo. É o período da história humana, que compreende desde o surgimento do homem até a Revolução Neolítica por volta do ano 10.000 a.C., tá bom? Então vamos continuar. Bom, então quais seriam as características fundamentais desse período? Eu coloquei que os seres humanos deste período eram nômades, habitavam cavernas, viviam da caça, da pesca e da coleta e aprenderam a dominar o fogo, desenvolveram um tipo de arte que nós conhecemos aí como arte rupestre e fabricaram instrumentos rudimentares de pedra, madeira e ossos, tá bom? Então aqui basicamente, quais seriam as características fundamentais do período paleolítico? Eles eram nômades, habitavam em cavernas e viviam da caça, da pesca e da coleta. Desenvolveram mais recentemente aquilo que nós chamamos de arte rupestre, dominaram o fogo, né? Talvez o domínio do fogo nesse momento tenha sido o grande avanço com relação à tecnologia para eles, tá? E fabricavam instrumentos bem rudimentares aí de pedras, ossos e madeira, tá bom? Bom, quais os gêneros e espécies humanas que viveram neste período? Tá? Eu coloquei que 2 gêneros viveram nesse período, o Australopithecus e o gênero Homo, tá bom? E as espécies que nós temos aqui abaixo, né, como por exemplo Homo habilis, que não aparece aqui, Homo erectus e o Homo neanderthalensis, e assim também o Homo sapiens, essas são espécies do gênero Homo. E eu marquei aqui Homo sapiens porque é a espécie em que deu origem a nós, tá bom? Tá certo? Então vamos continuar aqui. Bom, aqui nós temos uma imagem que é muito conhecida, né, mas que ela não representa aquilo que é verdade.
tá? Então é importante a gente saber o seguinte, essa cadeia evolutiva aqui na sequência, ela não existiu, tá? Eu não posso falar que essa primeira espécie aqui, que o Australopithecus, acabou dando origem a essa outra espécie aqui, que é o Homo habilis, tá? Eu não posso afirmar isso, e isso também não aconteceu. E existe essa cadeia evolutiva para poder mostrar as espécies humanas, né, a partir do Homo habilis, as espécies humanas que existiram. Até mesmo porque o Australopithecus e o Homo habilis, eles foram contemporâneos, viveram praticamente na mesma época. Mas eu não posso falar que o Australopithecus deu origem ao Homo habilis e que o Homo habilis deu origem ao Homo erectus e assim sucessivamente, chegando até nós, tá? A gente não pode afirmar isso. Essa é uma imagem muito comum, mas ela não é verdadeira. Não existe essa linha evolutiva de uma espécie dando origem a outra, tá? Aqui por último, esse último aqui, nós sabemos que é o Homo sapiens, esse aqui é o homem de Neandertal, né? O chamado homem das cavernas, tá? Eles conviveram juntos, mas essas espécies todas aqui, neandertalenses, erectus, habilis e o australopithecus, acho que por não se adaptarem muito bem ao meio ambiente, elas deixaram de existir. Agora, o Homo sapiens, eu acredito que pelo fato de ser um pouco mais inteligente, acabou se adaptando ao meio ambiente e acabou deixando aí descendentes dos quais nós fazemos parte, obviamente, tá bom? Vamos continuar. Bom, e aqui eu tenho as características bem resumidas do chamado período paleolítico, tá? Então, eu coloquei aqui da seguinte forma, que o paleolítico pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada, né? Eu acho que um grande avanço desse período aqui seria, ou foi, o controle do fogo. Eles puderam, a partir de então, se proteger com fogo, afugentar animais ferozes, eles puderam também passar a cozinhar os alimentos, tá certo? Eram coletores, caçadores, pescadores nesse primeiro momento também. Eles começaram a desenvolver rituais fúnebres, né? Começaram a enterrar os mortos nesse chamado período paleolítico. Tá? Obviamente era uma sociedade sem classes, porque não conhecia o dinheiro. Né? Se conhecesse o dinheiro, tivesse noção do dinheiro, com certeza seria uma sociedade de classes, né? Porque uns teriam mais que outros e aqueles que teriam mais iriam querer dominar aqueles que tinham menos naquele período, tá? O nomadismo, né, viviam de um local para o outro à procura de alimentos, e os instrumentos que eles fabricavam, obviamente, com relação à tecnologia, eram de madeira, pedra e ossos, tá bom? Tá certo? Vamos continuar. Bom, pessoal, o que aparece aqui para nós agora é informações importantes sobre o período neolítico, que é o segundo período da chamada pré-história. Só que eu acho que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos finalizar por aqui, tá? Nós vamos parar nesse momento aqui, vamos fechar essa primeira parte aí de gravação e daqui a pouco eu volto para explicar para vocês aí o período neolítico e o período da Idade dos Metais, tá bom? Um abraço para vocês, fica todo mundo com Deus.